Fonoaudiologia transformando vidas. Boa tarde, vocês que acompanham o canal, e hoje a gente vai tirar uma dúvida. Outro dia me escreveram perguntando a diferença entre fala e linguagem. Bom, isso é super importante ficar claro, porque são coisas realmente totalmente diferentes, tá? E muitas vezes você pode ter uma dificuldade na fala e não ter na linguagem. Assim como também pode acontecer a dificuldade da linguagem sem ter a dificuldade da fala em si. Quando a dificuldade acontece na linguagem, a fala vai se comprometer, mas não que ela esteja extremamente prejudicada. Eu vou explicar cada um dos termos e isso vai ficar claro para vocês porque que acontece dessa forma. A fala é o quesito articulatório, tá? A forma como você se comunica, como você fala é ótimo, né? Como você emite cada sonzinho que vai compor a tua palavra, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho trocas na minha fala, eu tenho uma alteração de fala. O R pelo L, o T pelo D, o D pelo T, o B pelo P, esse tipo de coisa, tá? Quando eu tenho alguns sons que são distorcidos, por exemplo, churrasco, a criança muitas vezes fala surrasco, não sai o som do ch, tá? Esse som não tá perfeito, ele tá distorcido. Muitas vezes não sai um s perfeitinho, né? Não é surrasco, mas é aquele som que não é o ch. Isso acontece com vários outros elementos da fala, tá? Bom, enfim, essa é uma característica da dificuldade na fala especificamente. Quando eu tô falando de linguagem, eu tô falando de um outro aspecto. Linguagem é a parte de comunicação mais ampla. Por quê? Porque ela envolve o planejamento, ela envolve o vocabulário, ela envolve a aquisição de palavras, tá? Ela envolve a capacidade de eu me comunicar, de eu transformar aquilo que eu pensei em fala, tá? Então a linguagem, ela vai pegar todo esse planejamento e o acervo de experiências que eu tenho para eu conseguir me comunicar. Na fala não é assim. A dificuldade da fala em si é uma dificuldade que tem uma conotação articulatória, tá bom? Por que que quando eu tenho uma alteração de fala, eu posso não ter uma de linguagem? Porque se eu falo para você uma frase, ou se eu estou te explicando alguma coisa, e existem sons na minha fala que não estão perfeitos, você mesmo assim vai entender o que eu estou te passando, tá? Pode ter mais dificuldade ou menos, mas você vai conseguir entender o que eu quero. Quando eu tenho uma dificuldade na linguagem, que é o planejamento, a elaboração das minhas ideias para que isso se torne comunicação, para que isso se torne oral para você, tá? Eu não vou conseguir elaborar muito bem essas sentenças. Eu não vou conseguir transformar aquilo que eu estou pensando na ideia que eu quero te passar. Então não vai ficar claro o que eu estou querendo. Então, por exemplo, eu posso dar uma frase para você articulatoriamente perfeita, então não tem uma alteração na fala, mas em termos de linguagem extremamente alterada. Por exemplo, você pergunta, o que você fez no fim de semana? Vovó, churrasco e lá na tia. Aí você sabe o que aconteceu com a criança. Então você conseguiu entender o que ela quis dizer. Mas não ficou bem claro. Se você não soubesse, com uma frase dessa, com elementos assim, você não ia conseguir entender. Né? Ela estava com a avó, ela estava com a tia, ela comeu churrasco, ela foi no churrasco, ela foi no restaurante comer churrasco, ou ela está querendo ir. Eu não entendi, não ficou claro para mim. Bom, é um exemplo muito simples, existem vários exemplos que eu poderia dar a vocês para ficar mais clara ou que apanhasse toda a área, né, que isso envolve. Mas eu acho que é o ponto inicial, o ponto-chave para você que quer entender um pouquinho que diferença é essa. Por que que fala e linguagem não são a mesma coisa? Por que que fala e linguagem caminham, né, juntos, eles um apoia o outro? Por que que eu tenho que ter os dois para ter uma comunicação plena? Né? E que quando um não tá bom, interfere no outro
mas não necessariamente apaga a minha comunicação, tá? Bom, continuou com dúvidas, quer que eu explique um pouquinho mais, algum caso específico? Bota aí nos comentários. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com seus amigos, tá bom? Até o próximo!